Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou o Jonathan da área de carreiras e junto aqui com a Academia do Universitário, né? A gente está fazendo esse super evento que é o Dia do Estudante com essas super empresas, né? Além dessa live de agora, a gente vai ter também live 1 hora com o tema Dê uma moral para suas soft skills com o Nubank e com a Disney. Às 5 horas a gente vai ter também sobre Dê uma moral para o seu tempo, tá? Com o TikTok. E nessa live de agora a gente vai falar sobre dê uma moral para a sua capacitação, tá? Então, gente, fiquem ligados, anotem as dicas, eu vou anotar tudo aqui, tá? Ó, e não esqueçam, tá? Durante a live você pode concorrer a uma camisa, um livro e uma cadeira gamer, que a Element, né, nosso parceiro, trouxe para vocês. Basta apontar o celular para o QR Code que vai aparecer na tela, preencher o forms e responder para a gente o que é ser aluno para você, tá? A melhor frase vai levar para casa esses 3 super prêmios, tá bom? E o resultado vai sair na última live, na live de 5 horas. Então, gente, ótima palestra para vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Diego, é com você. Obrigadão, John. Seguinte, galera, feliz demais de estar aqui com vocês. Temos então um papo de agora, depois depois 5. Esse QR Code que o John falou, a gente vai liberando e vai mostrando para vocês ao longo da jornada aqui, então fiquem ligados nos QR Codes. Tem algumas perguntinhas aqui relacionadas à certificação e tal. Tudo isso vocês vão ganhar. A cada final de palestra, a gente vai upar o QR aqui para vocês, tá? E agora eu queria apresentar nossas super convidadas aqui, que é a Caruna Lopes e a Mira Noronha, tá? A Caruna é Head de Comunicação Latam, da América Latina e Ibéria, pelo LinkedIn, e a Mira Noronha, ela é Global Talent Acquisition da Vale, tá? E a luz acabou aqui, a gente já começou bem, e aqui o gerador tá funcionando. Seguinte, vou pedir para você, Caruna, falar um pouquinho mais sobre você, em seguida vem a Mira, e aí eu dou a sequência no script aqui para vocês. Gente que está assistindo, fique à vontade para ir comentando, perguntas relevantes eu vou trazendo aqui ao longo da jornada, mas no final eu vou abrir para questionamentos. Então fique à vontade, aqui é para aprender, para a gente trocar, não tem pergunta ruim, não tem pergunta whatever, só vamos para cima, tá? Caruna, manda brasa e super obrigado por estar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer o convite, Diego, o time, realmente é muito legal estar aqui. Eu estou vendo aqui no chat pessoas de todo o Brasil, super bacana mesmo. Bom, me apresentando rapidamente, né? O Diego já deu aí o spoiler, mas eu sou do LinkedIn, né? Eu toco a área de comunicação corporativa aqui para América Latina e para Espanha. Eu tô aqui há um pouco mais de um ano, e antes disso eu trabalhei na ClickBus, que é um aplicativo de viagens de ônibus, não sei se vocês conhecem, mas era um ambiente de startup muito bacana, muito dinâmico também. E antes disso eu trabalhei numa agência de relações públicas, onde eu trabalhei com mais de 30 marcas, mas a minha carreira é sempre voltada aí para esse ramo de comunicação e marketing. Estou muito feliz de estar aqui em poder compartilhar com vocês um pouco essa visão do LinkedIn, um pouco da minha experiência. Espero poder contribuir aí com a formação de vocês. E aí eu passo para a Mira. Boa, obrigado, Caruna. Mira, você. Olá, bom dia a todos e todas. Feliz demais de estar aqui, grata pelo convite, grata pela presença de todos vocês, reforçando ali, é lindo ver gente de todo o Brasil aqui. Me apresentando para vocês, eu sou uma mulher cisgênero negra, eu sou mãe, eu sou filha, eu não sou esposa, pelo menos não agora. Eu trabalho na Vale há 3 anos, onde eu sou executiva global de recrutamento. A gente chama desse jeito chique, Talent Acquisition, para ficar bonito, né? Quando a gente escreve lá no LinkedIn. Mas é recrutamento, gente. Eu tenho 22 anos de carreira, 11 anos no petróleo, 3 anos na mineração, e estou aqui muito feliz com a possibilidade de trocar com vocês. Super obrigado, Mira. Gente, antes de eu entrar na pauta aqui, vou falar um pouquinho da Academia do Universitário. Eu toco a Academia do Universitário aqui, com um time lindo que está aqui do meu lado. A gente tá até aqui, ó. Não poderia deixa eu fazer assim, ó. Que é o seguinte, a gente contrata e desenvolve estagiários para várias empresas do Brasil e startups. Então, a Amandinha daqui a pouco vai me cobrar para vocês acompanharem o nosso YouTube aqui. Tem várias dicas para vocês conseguirem performar e evoluírem na carreira. Então, se preparem, porque tem muita coisa boa por vir por aqui. E para a gente já mergulhar na pauta, que é o seguinte: por que a capacitação é importante na faculdade? Então, começar com você, Mira. O que você acredita
que a galera possa fazer e trazendo a perspectiva de explorar ao máximo a faculdade e também, assim, o que fazer além. Então, a gente começa com a Mira, a gente pula para a Karuna. Pessoal, a faculdade em si ela já é uma capacitação, ela é uma grande capacitação, ela é uma formação para uma carreira. Mas quando você olha o significado de capacitação, tem a ver com a tua iniciativa de estar sempre buscando. Se você entra na faculdade, se você vai cursar alguma coisa que você pretende que seja a sua carreira, e você acha que a aula do dia a dia vai dar tudo para você, não é verdade. Ela vai dar um caminho, você segue, mas você vai adicionando o que vem no pote. A gente vai falar um pouquinho ao longo dessa conversa sobre o que a gente pode, de que forma a gente pode diversificar, mas nunca houve uma era onde a capacitação, a aprendizagem, a informação pudesse estar tão nas nossas mãos. A gente vive a era da informação. Então, o que falta? E algumas vezes, eu não vou me estender, mas algumas vezes falta a gente saber o que aprender, em que se capacitar. Então, fica a primeira dica aqui para vocês. Que é um bom começo? Começa por você. Quem é você na fila do pão? Aula. E você, Karuna? Nossa, Mira, ótimo. Eu concordo, assim, eu acho que no aprendizado além da sala de aula não é um extra, né? É realmente a necessidade, assim. Na minha época de faculdade, né, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram aquela frase: eu usei metade do que eu aprendi na faculdade no trabalho. E assim, isso obviamente dá um baque, né, para quem está estudando agora. Poxa, eu estou estudando tanto e eu só vou usar metade? Qual metade? Deixa eu focar nisso, né? Mas não é bem assim que funciona, né? Obviamente. Assim, tem dois lados, né? O primeiro é, obviamente, tem coisas que você só vai aprender quando você estiver exposto aí nesse ambiente de trabalho, né? Quando, principalmente essa questão de soft skills, eu sei que tem uma palestra sobre isso depois, obviamente, né? Vocês entram em mais detalhes disso, mas assim, vocês vão ter que lidar com burocracia interna, lidar com chefes, né? Alguns difíceis, enfim. Mas aí a segunda parte, focando mesmo nessa parte profissional, de carreira, assim, a demanda de competências, ela vai mudando o tempo todo, né? Aqui no LinkedIn, a gente está usando uma frase que é: seu emprego muda, mesmo você não mudando de emprego. Isso está acontecendo porque, assim, a demanda mesmo do que é esperado para essa função que você vai exercer, ela está mudando. Tem um estudo que saiu agora, assim, que fala que no Brasil... a mudança de habilidades de 2015 para agora mudou 38%. O que isso significa? Tá? Vou dar um exemplo aqui. Na área de finanças, por exemplo, tá? Em 2015, as habilidades principais eram gestão de risco, sistemas operacionais. Em 2021, passou para uma coisa mais foco no cliente, prospecção de cliente, resiliência nos negócios. E, claro, isso muito movido pela pandemia, que a gente também não estava esperando, né? Mas dá para ver que em 5 anos, assim, as habilidades que eram esperadas de um profissional mudaram. Então, é obrigatório, né, essa questão de capacitação ao longo da sua carreira. Acho que eu falo isso, tá bom. Boa, boa. E eu vou dar uma provocada aqui na galera, que aí eu entro na outra pergunta aqui para vocês, que eu sinto, e eu também como estudante eu fiz isso, eu subutilizava a faculdade. Então, é claro que a próxima pergunta para todo mundo ficar por dentro é como se capacitar na faculdade, mas a faculdade, para mim, foi o pilar mais importante para eu me desenvolver como empreendedor, né? Eu comecei a empreender como universitário, mas depois do meu estágio. E eu também participei de núcleos estudantis dentro da minha faculdade, o que foi baita importante para eu me desenvolver, aprender, me relacionar com o mercado, antes de entrar no mercado de fato, né? Como um profissional de STEG, né? Um estagiário. E quando eu estudei numa faculdade pública, mas os meus professores de faculdade pública, eles davam aula em faculdades privadas, tá? Então... E isso acontece, é comum. O seu professor que está aí hoje, ele pode dar aula em outras faculdades e etc. Então é muito rico esse ambiente. Ele conhece outras empresas, conhece pessoas que podem te conectar.
Então, hoje eu tenho conexões com os professores que me davam aula, que eles foram evoluindo também na carreira, e tenho conexões importantes que me ajudam a alavancar a própria AU. Então, será que vocês conversam com os seus veteranos? Será que vocês conversam com os seus professores? Será que vocês criaram esse networking que a gente fala tanto no mercado? Assim, será que vocês não conseguem criar isso desde agora? E tem como, né? Então, eu queria ouvir um pouco assim da Karuna agora, como se capacitar. E até trazendo um pouco da perspectiva do que você fez, Karuna. Quando você foi estudante, o que você fazia na época, assim, para você conseguir se desenvolver, evoluir, crescer na carreira, para você se tornar o que você é hoje? Legal, Diego. Mega gancho para eu dar umas dicas do LinkedIn, tá, pessoal? Vou aproveitar porque eu acho que vai ajudar vocês, tá? Mas vamos falar um pouco, assim, da minha experiência na faculdade. Confesso que, assim, eu tive uma dificuldade no início em equilibrar o tempo, os horários, né? Eu acho que, assim, eu trabalhava na época, né? E eu dava tour na faculdade, né? Apresentando a faculdade para futuros candidatos. E eu precisava fechar a grade de horário um mês antes, né? E aí surgiam umas palestras super legais, só que eu não conseguia ir, porque eu já tinha me comprometido com aquele horário, enfim. Aí o que eu fiz, né? Eu falei, tá bom, tem que ter alguma coisa que já está mais longo prazo, né? Que eu consigo realmente me organizar com mais tempo, enfim, planejar com mais antecedência. E aí eu fui fazendo isso, né? Fui entendendo o que tem disponível, o que teria daqui a mais ou menos 2 meses antes de eu fechar a grade, conseguir me organizar um pouco mais. E eu participei de uma competição que foi muito legal, que foi interuniversitária, né? Que a gente tinha um patrocínio da Toyota para a gente lançar um carro para universitários, né? Fazer uma campanha publicitária. Foi super bacana. Isso me tirou da minha zona de conforto. E eu acho que isso, assim, fez muita diferença, porque quando você está na sala de aula, você conhece seus colegas, né? Você tem uma interação com pessoas que você... Enfim, não precisa ser amigo de todo mundo necessariamente, mas você conhece. Quando você sai um pouco desse ambiente, você se expõe para um público que não te conhece, é uma coisa legal, sabe? Para você conseguir ter um pouco mais de confiança e criando um pouco mais essa liberdade, né? Para ser quem você é e se sentir mais confortável aí na sua pele, né? Mas deixa eu aproveitar, Diego, para dar algumas dicas assim. Se capacitar na faculdade, obviamente, né? Tem várias coisas dentro da faculdade que você pode fazer, mas eu quero dar algumas dicas de como vocês podem aproveitar o LinkedIn, que é uma baita ferramenta para quem está no início da carreira mesmo, tá? Eu vou dar 4 dicas rápidas, eu poderia me estender demais, mas eu vou dar 4, que eu acho que são as mais certeiras aí para vocês. Primeiro, cria um perfil, né? Isso é permitido a partir dos 16 anos, tá? E o que o Diego falou, né? Será que você está falando com seus professores? Será que você está interagindo com as pessoas, criando esse networking? O LinkedIn é um ótimo lugar para você fazer isso, né? Então, cria teu perfil, comece a se conectar com seus professores, com os ex-alunos da sua faculdade, vê onde eles estão trabalhando, segue as empresas onde você quer trabalhar. Eu já vi algumas pessoas falando aí da Vale, vai seguir a Vale, e usa essa plataforma, né, para interagir, para conhecer esse universo, né, aberto para você desde o início da sua trajetória, tá? Tem muita coisa para fazer no perfil lá enfim, depois eu posso até compartilhar um link eu faço um post com alguns links para vocês pegarem lá, incluindo um guia do estudante que vai ajudar. Tem outra coisa que eu quero dar, que é, assim, a dica que eu quero dar, que é um benefício que está disponível agora para todo mundo que está matriculado numa instituição de ensino superior. O LinkedIn está com uma campanha agora liberando o LinkedIn Premium para estudantes, tá? E é um benefício incrível, porque, assim, acho que tem 2 coisas legais que eu quero destacar aqui, que você tem acesso a uns dados quando você aplica para vaga, para estágio, ele te ajuda a entender como é que você está em comparação com os outros candidatos que estão aplicando para aquela mesma vaga. E tem também, super voltado para esse tema, o LinkedIn Learning gratuito, que é a plataforma de e-learning do LinkedIn, tá? Tem 18 mil cursos lá liberados para quem tem o Premium. Então, assim, capacitação, curso online, tá lá no LinkedIn para vocês, se vocês ativarem aí esse benefício do Premium.
A terceira coisa que eu acho super legal falar para vocês nessa questão de capacitação, também navegando um pouco esse momento que vocês estão, tem uma área que é o LinkedIn Notícias, que é a área de jornalismo, né, o editorial do LinkedIn. E eles lançam listas de top voices, o Diego, inclusive, é um deles. Tem a lista de top startups, a lista de top companies, que são as empresas que oferecem mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento na carreira. Então, dá para seguindo essas empresas, tem insumos, né, para vocês irem navegando. E a última dica rápida, que é legal também, é que o LinkedIn agora está com um perfil no TikTok, super bacana, super voltado para... O Diego também está lá, para conteúdo para vocês, né, que estão começando a carreira, e lá, assim, tem várias informações, mas tem também cursos que estão rolando, enfim, que podem te ajudar aí nesse momento de capacitação, além da sala de aula. Boa. Jabá para o YouTube agora, que é o seguinte, tem vários vídeos meus de LinkedIn aqui no nosso canal, então se você quiser saber mais sobre como utilizar, é só acessar aqui pelo YouTube também. E a Caruna falou do TikTok lá, eu sou um dos influencers que estão dentro lá do TikTok, do LinkedIn, do perfil oficial do LinkedIn dentro do TikTok, e a gente tem uma campanha lá que é Desvendando o próprio LinkedIn. Então tem várias dicas lá bem rápidas e práticas para vocês conseguirem consumir e utilizar, e isso ajudar vocês a alavancarem um perfil lá e conseguir mais chances de se desenvolver dentro do mercado de trabalho, tá? Então é um bizu. Mira, você, como é que você se capacitou? O que você fazia na faculdade que foi te ajudando a se desenvolver para se tornar uma executiva global? É bom demais poder contar essas histórias aqui, Diego, porque eu fiz psicologia, né? E quando eu entrei para a faculdade, eu tinha uma pressão dos meus pais para faça direito, medicina ou engenharia. Eu venho da época bem tradicional ainda. E eu tinha um desejo de fazer psicologia. Alguma coisa ali que batia, que dizia. Mas quando eu parava e pensava assim, bem, mas por que eu vou fazer psicologia? Tinha a questão do eu posso ajudar as pessoas. Então vamos nessa, porque já é uma coisa que eu estou conectada. A faculdade, ela é uma ampliação de consciência, ela é uma expansão de consciência, se assim você se permite. Por quê? Porque você pode ficar no tradicional, né? Você pode ficar ali na sala de aula. A gente já ouviu aqui sobre a interação com os professores, o networking, e, gente, isso é incrível, o poder do networking é maravilhoso. Vou contar para vocês uma história rápida. Em algum ponto na minha faculdade, alguém disse para mim assim, para a sua formação ser mais forte, você tem que fazer pesquisa. E anda daqui, anda dali, pesquisa, tem pesquisa, não tem pesquisa. Peguei um flyer de um congresso, fui parar em Curitiba. Em Curitiba eu conheci uma professora que dava aula na faculdade onde eu estudava, e ali ela, no bate-papo, em que simplesmente eu disse para ela, eu tenho interesse em pesquisa, queria conhecer um pouco mais, ela virou para mim e disse, está convidada, vamos lá fazer pesquisa. Eu fiz 4 anos de pesquisa, maravilhosos, eu aprendi lindamente. Então, a gente se capacita com a pesquisa, com o networking, com o estágio. Estágio é uma oportunidade linda. Minha recomendação, não façam só um, mas que vocês possam ficar admirados, né, entusiasmados com a empresa onde vocês estão. Tentem fazer um segundo estágio para conhecer melhor a profissão, porque essa é uma forma de você se capacitar ali enquanto você está trabalhando. Plataformas como o LinkedIn, eu endosso o LinkedIn de coração, porque eu conheço a plataforma Learning do LinkedIn, aceleram, porque você tem conteúdos que são pequenos, mas que eles são pílulas de conhecimento, de aprendizado, que tocam em você, e que vai te tocando e vai te permitindo saber mais coisas, né? E vai gerenciando isso. A melhor forma de gerenciar é você estar sempre se perguntando, e eu vou bater sempre nessa tecla, gente, autoconhecimento é o passo certo na estrada da capacitação. Então, vai se perguntando, o que isso tem a ver comigo, né? Eu gostei? Eu não gostei? Como é que eu posso? Então, as chances, principalmente nessa era da informação, de você se capacitar durante o período que você está na faculdade, são incríveis. Olha um pouquinho para o lado, olha um pouquinho para onde você está e toca isso, porque tem muito aí. Legal demais, legal demais. Seguinte, a próxima pergunta é como aplicar, né, os aprendizados dentro do contexto. O que você aprende na faculdade, como é que você consegue aplicar isso na prática?
E aí eu vou olhar além do estágio, vou olhar para as atividades extracurriculares que vocês podem fazer, tá? Tem algumas perguntas que eu vi ali que isso bate um pouco na tecla de como é que vocês vão ganhar aquela experiência, como é que vocês vão ganhar mais repertório, para aí sim, quando vocês forem para uma entrevista, para uma dinâmica de emprego, para vocês vão ter muito mais bagagem ali. E é super importante que vocês olhem dentro da faculdade inicialmente. Top 1, o que a faculdade de vocês oferece para vocês aplicarem, né? Então, aí cada faculdade tem os seus mecanismos de núcleos estudantis, dos mais variados tipos, desde jornais, a centros acadêmicos, grêmios de não sei o quê. Então, tem de tudo um pouco. Então, vocês vão conseguir olhar para aquilo. Putz, o que eu consigo aplicar? E se vocês procurarem, eu sempre falo da atados.com.br. Se vocês escreverem Atados aí, vocês vão ver que é um grande portal onde vocês conseguem visualizar vários projetos sociais, ONGs e afins, que você consegue ajudar. E você ajuda, você vai ganhar repertório para você, vai ter um impacto social e, ao mesmo tempo, vai fazer parte do portfólio de vocês. Vocês vão conseguir aplicar o que vocês aprendem na faculdade. Dá um exemplo. Teve um dia que eu estava abrindo, tem até um vídeo no YouTube disso aqui, que eu abri para justamente mostrar. E tinha lá uma parada irada, que era... tinha um projeto social que eles ensinavam pessoas da favela, de comunidade, para poder tocar coisas de orquestra e tal, e eles estavam procurando uma pessoa para cobrir esse evento com audiovisual, para gravar e tal. Olha que irado. Eram crianças tocando instrumentos que até então seriam difíceis de chegar para essas pessoas, e você seria a pessoa responsável por fazer as gravações, por poder depois ajudar a fazer as postagens e tal. Então, olha o impacto que isso tem dentro da sua carreira, de você como pessoa, como profissional. Então, sejam mais expansivos, assim, sejam mais insatisfeitos com algumas coisas, no sentido de, putz, só tem isso para eu fazer? Não, tem mais. Cabe você procurar, cabe você participar de eventos do tipo, para isso chegar, essa informação chegar para você, porque às vezes é porque realmente a informação não chegou. E aí eu queria ouvir da Karuna, assim, e eu quero trazer a perspectiva da Karuna e da Mira de duas formas, né? De vocês como estudantes na época, mas o que vocês acabam valorizando nas pessoas que vão trabalhar com vocês. Então, assim, como é que essas pessoas que atraem vocês como pessoas, nossa, essas pessoas são ótimas para trabalhar, o que elas fazem, o que elas aplicaram, o que elas trazem no contexto dela que chama a atenção de vocês para serem uma liderada? Eu começo? Aham. Tá bom. Bom, pessoal, eu acho que, assim, algumas coisas, de verdade, tem algumas coisas mais básicas, mas, de fato, o comprometimento, né, todo mundo, ninguém sabe tudo, obviamente, né? A gente, por mais que a gente tenha um diploma, por mais que a gente estude, por mais que a gente, né, faça curso, você não vai saber tudo. Você vai descobrindo as coisas que você não sabe e você tem que ir atrás desse conhecimento. Então, assim, o comprometimento com o aprendizado contínuo é uma coisa que eu de fato valorizo muito, sabe? Eu acho que eu vou dar um desafio para uma pessoa que ela talvez não tenha feito antes, que ela não necessariamente tenha uma bagagem de experiência, de fato, para fazer, mas ela está disposta a ir atrás para conhecer, para entender, para falar com outras pessoas, para pegar conhecimento em cursos, em outras ações que foram feitas da empresa, enfim, e criando aí esse repertório de conhecimento para depois aplicar isso no dia a dia, né? Para aplicar nesse desafio que foi proposto para ela. Eu acho que a questão de comunicação é uma coisa que está sendo muito valorizada mesmo dentro das empresas, né? Você sair um pouco da sua área necessariamente, né? Você conversar com pessoas de outras áreas, você ter eles chamam de visão sistêmica, né? Do negócio, assim, eu fico no meu dia a dia, eu sou obrigada a entregar o que eu preciso entregar. Mas quanto mais eu conheço da empresa, quanto mais eu conheço das outras áreas, isso me dá muitos insumos, né? Para aplicar o que eu preciso fazer, entendendo como é que isso vai ter um impacto na empresa como um todo, né? E ajuda a ser mais certeiro, assim. E assim, eu acho que na questão de como eu, na minha época de faculdade, né, fui trabalhando essa questão de aprendizado, de conhecimento, assim, eu acho que é uma questão mesmo de
eu lia muito também, além, assim, eu gostava de uma matéria, eu entendia, né, o que estava acontecendo na sala de aula, o professor estava explicando, eu falei, cara, eu gostei disso, sabe? E aí eu ia lá, lia mais, porque eu falei, eu quero também conseguir trazer um outro ponto de vista. O que ele está me falando não é só isso que tem, né, sobre esse assunto. Então, para ter também, para discutir, para trazer mais insumos na sala de aula, de, poxa, eu entendi esse ponto, mas eu não sei se é bem isso, sabe? E esse outro lado, sabe? Então, essa questão do questionamento também eu acho super relevante, né, para uma pessoa que está trabalhando comigo, sempre questionar. É muito importante isso, porque pontos de vista diferentes se unem para uma coisa muito maior, né? Acho que é isso. Irado. Quem é, mãe, gente? Joga na tela. Que aí eu passo para a Mira. Ah, tá, Diego, tem algum vídeo no seu canal dando dicas de uso do LinkedIn? Com certeza. Tem várias. Quando acabar aqui o papo, vocês conseguem procurar no link, na pesquisa do YouTube, que vocês conseguem achar. Aí eu quero, Mira, para você responder isso, conta pra gente quantas pessoas você contrata por ano, que você é responsável, só para a galera ter uma noção, por favor. Esses são os números que impressionam, né? Ano passado nós fizemos 9.600 vagas no Brasil, em torno de 12 mil vagas globalmente. Esse ano a gente já está em 1.330 vagas fechadas, 5 mil vagas no sistema nesse momento, e para o programa de estágio nós abrimos 990 vagas. Os nossos números são grandes na Vale. Eu trabalho com recrutamento e eu me sinto na missão de dizer para vocês o que é importante como vocês se posicionarem ali no momento que vocês estão na entrevista, e bate, obviamente, com o que eu busco. A primeira pergunta que eu faço é: o que você entendeu dessa vaga? Então, é muito importante vocês poderem defender. E aí, gente, a gente pode escolher vibrar de duas formas nessa vida. A gente pode escolher vibrar no desespero, ou a gente pode escolher vibrar no aprendizado. Você chega para uma entrevista e você não sabe, você não leu o que aquela vaga te propõe, você está vibrando no desespero. Vai dar ruim. Se você leu e se encontrou ali, ainda que internamente, eu sei disso porque eu já disse a mesma coisa, eu só quero estágio, eu preciso dessa bolsa, eu preciso me formar. Cava um pouquinho mais. Cava um pouquinho mais e acha essa resposta porque ela é importante. Entendeu o porquê da vaga? Entenda o porquê da empresa. As empresas são diferentes, são diversas, os ramos são diversos. Quem é você naquela empresa? Quem pode ser você naquela empresa? Então, pesquisa um pouquinho, olha um pouquinho para aquilo. E depois você aplica para uma determinada vaga, numa determinada empresa, numa determinada área. Eu trabalho com recrutamento. Quem vem trabalhar com recrutamento tem que ter curiosidade, pelo menos, trabalhar com recrutamento. Tem que encontrar ali algo que conecte. Quando eu estava na faculdade, eu fiz coisas muito parecidas com isso. Eu fui para pesquisa, eu fui para estágio em hospital, fui para estágio em clínica, e eu queria muito fazer clínica para tentar diversificar e aprofundar o meu... Lembra, gente, eu fui para a faculdade porque eu queria ajudar as pessoas, né? Então eu tinha que fazer clínica na faculdade. E a vida vai proporcionar para vocês um monte de possibilidades de vocês irem aprendendo sobre vocês e sobre o que vocês querem. Eu sou uma executiva de recrutamento, carrego a clínica dentro de mim, nunca me distanciei disso, e hoje vocês não têm essa obrigação de responder aquilo que vocês querem para o resto da vida de vocês. Mas para aquele momento, para e pensa. Por que eu quero esse estágio? Por que eu quero essa oportunidade? Por que essa empresa? E quando o candidato que está diante de mim consegue trocar comigo, ter vontade de continuamente aprender, não tem jeito, gente. A forma como você aprende, né, o que a gente está falando aqui, como eu estimulo a conhecer melhor. Porque se você limita que aprender é o tempo que você está na faculdade, ou o tempo que você está lendo, ou o tempo que aplicadamente você está estudando, você deixa de ver outras milhares de oportunidades, né? Diego sabe que eu gosto de contar a história. Hoje aconteceu uma bem interessante. Eu tenho uma estagiária no meu time e a gente está vivendo ali um momento tenso com um gestor e eu percebi que ela parou de responder ali no chat que a gente tinha em comum no Teams. E olhei
todo o histórico ali, voltei para ela, olha, você está fazendo um ótimo trabalho, mas para e pensa, como você está se sentindo e o que isso está te ensinando sobre você? Ela me retorna dizendo, olha, é uma situação difícil, eu não estava preparada para isso, né? Essa conversa mais tensa, eu estou aprendendo bastante. E é isso, gente, não tem outra forma. Cada situação vai permitir que vocês aprendam se vocês se permitirem estar ali aprendendo. Aula. Galera que está assistindo isso aqui, ó, vou fazer uma das perguntas mais importantes dessa live aqui, então preparem para anotar, que é o seguinte. Karuna, você é uma head de uma multinacional, você foi se desenvolvendo e crescendo ao longo da sua jornada, e como você se capacita? Assim, como é que você consegue enxergar que aquilo, se eu aprender aquilo, vai me levar para o próximo passo? Como é que vocês, como executivas, têm essa visão de na escadinha da carreira, para eu chegar agora no meu próximo passo, eu tenho que me capacitar desse jeito. Então, assim, hoje, o que a Karuna está estudando? O que a Karuna foi estudando ao longo da jornada para chegar onde ela está? E depois a gente vai para a Mira. Legal. Tá, assim, eu já falei para vocês que na época da faculdade eu tive um pouco de dificuldade para me organizar com o horário. Então, isso eu obrigatoriamente faço hoje, tá? Eu tive que aprender. Tive essa dificuldade, mas deu certo, assim. O que acontece hoje? Eu tenho uma rotina para começar o meu dia, tá? Assim, isso faz uma mega diferença para mim, porque eu fico confortável. Eu penso, tá bom, quais são as coisas mais urgentes de hoje, o que é prioridade, e é equilibrando tudo, né? O trabalho, são meus 2 filhos, é o marido, é a casa, é meu pai, né? Tipo, tudo. Mas essa questão da organização, ela ajuda demais, tá? Eu acho que você tem que achar o que faz sentido para você, para te acalmar, porque vem muita coisa, né? De todos os lados. Sobre a questão de como identificando o próximo passo, eu também comentei a questão de sair da zona de conforto, né? Digo assim, quando eu estou numa reunião que eu entendo, peraí, eu não estou seguindo isso direito. Assim, eu quero contribuir, mas eu não sinto que eu estou preparada para isso. Na hora eu desligo, né? Termina, quer dizer, a reunião, e eu já faço uma anotação. Tá bom, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso disso, sabe? Então, toda vez que eu me sinto um pouco fora da minha zona de conforto, eu entendo que é uma coisa que eu preciso ir atrás. E não é necessariamente, tá bom, vou fazer um super curso para isso, é ler alguma coisa, é falar com alguma pessoa, às vezes, obviamente, tem o curso, mas assim. Essa coisa, quando eu não me sinto tão confortável, eu vou atrás. E a verdade tem pelo menos, no mínimo, uma vez por dia que eu sinto isso, tá? E, obviamente, são coisas que são recorrentes, né? Aí, realmente, eu vou atrás um pouco mais. Enfim, o que eu estou estudando muito agora, de verdade, assim, é a questão de diversidade e inclusão. Eu acho que é uma coisa que cada vez mais... né, ao longo da minha carreira sempre foi uma coisa importante e eu sinto que agora estando no LinkedIn é fundamental, assim, eu estar nessa cadeira que eu tô, preciso obrigatoriamente, não vou conseguir dominar, né, tudo, obviamente, mas eu preciso estar muito, e essa é o que eu tô focando muito agora. Legal, legal demais. E você, Mira? Conte pra gente. Conto. Acho que ao longo da carreira eu fui aprendendo para fazer a minha carreira crescer diante dos novos desafios que eu tinha. Então, a primeira coisa que eu identificava era para onde eu quero ir e quais são os desafios para poder chegar lá. Eu esbarrei há mais de 10 anos atrás com as importantes lições de liderança. Eu queria ser líder, eu queria crescer a minha carreira dessa forma. E eu me debrucei em cursos, eu me debrucei em leituras, eu me debrucei em seminários e na prática. E à medida que eu ia aprendendo, e essa é uma estratégia de aprendizagem que funciona muito bem, eu compartilhava. As pesquisas científicas mostram que você aprende, mas você aprende e retém muito mais aquilo que você compartilha. Então, galera, desapega do egoísmo, aprendeu alguma coisa, troca com alguém, fala com alguém sobre o que você está aprendendo. E
eu acho que esse foi o grande marco. Foi, primeiro, visualizar onde eu queria chegar, qual seria o próximo passo. Se eu visualizei o próximo passo, eu vou trazendo para perto de mim o que eu preciso aprender, o que eu não sei, eu mapeio, eu faço lista, gente. O que eu não sei, o que eu já sei, meus superpoderes. E aí eu parto para rechear aquilo que eu não sei com aprendizado. Eu estou estudando diversidade hoje também. Eu sou apaixonada pelo tema diversidade. Eu estou sempre estudando talentos, mercado, mas hoje eu estou focada em diversidade. Eu acho que diversidade vai mudar o nosso país, a forma de nós fazermos diversidade vai mudar o nosso país, vai mudar o mundo. Eu estou estudando neurociências e eu estou fascinada pela conexão entre cérebro, comportamento, emoções, como a tua forma de pensar pode impactar positivamente ou negativamente as suas emoções e como isso pode fazer diferença no próximo passo que você vai dar. E uma vez pediram para compartilhar, também o livro, ou alguma leitura que eu esteja nesse momento. Eu estou lendo um livro que fala sobre, cujo título é Poder Feminino. Fica uma ótima dica para quem está querendo olhar ali para suas vivências desde a infância, né? Histórias com mãe e esse lugar empoderado da mulher que a gente esquece um pouquinho. Incrível, incrível demais. Eu vou botar para vocês para a gente ir para as perguntas, para como é que eu me capacito hoje. Só para vocês entenderem, eu comecei a empreender como universitário e aí o que acontece? Quando você começa a empreender como universitário, eu não tenho um chefe, né? Eu não tenho, digamos, um líder direto. Isso é mais ou menos quase isso, porque no caso a gente tem investidores, então tenho sócio-investidores, pessoas com mais experientes que me ajudam demais. E aí eu quero falar exatamente sobre isso. Hoje, a minha maneira de me capacitar mais rápida e mais frequente na minha vida é acessando pessoas, fazendo muita mentoria. Então, eu converso com muitas pessoas, principalmente essas pessoas que já viveram alguma coisa que eu gostaria, que eu estou enfrentando, elas já passaram. Eu gosto de aprender muito com quem já fez, tá? E quando eu falo já fez, não precisa ser uma pessoa 10, 20, 30 anos mais velha que eu, pode ser o meu veterano na faculdade, que ele já conseguiu o estágio, que ele já conseguiu fazer o que eu quero. E, putz, como é que tu fez? O que você estudou? O que você trabalha? Como é o trabalho? E por aí vai. Então, se questionem também a abrir esse... Às vezes as pessoas mais novas que vocês já fizeram muito mais coisa mesmo. Assim, quando eu comecei a empreender, eu conheci um moleque que com 18 anos ele já tinha vendido a sua própria empresa. Eu falei, que isso? E no primeiro momento, eu fiquei com aquela inveja do tipo assim, que isso? Tô atrasado. E aí eu fui me autoconhecendo melhor, eu falei assim, não, que isso? Tô atrasado, não. Deixa eu agora aprender com essa pessoa o que ela fez de coração aberto e sem inveja, sem nada do tipo assim, eu estou no meu momento e eu vou aprender e absorver no meu momento e vou, claro, imprimir a velocidade que eu quero aqui. E aí eu fui, troquei, aprendi, conversei e admiro a pessoa pelo que ela fez, independente se ela é mais nova, mais velha ou algo do tipo. E, claro, senso crítico, né? E acho que foi trabalhado em cima disso da Carolina da Mira, que é senso crítico para você ouvir e trazer para o teu contexto e dali vocês conseguirem aplicar, tá? Então, e ao mesmo tempo, para deixar claro relacionado à capacitação, eu sei que cada um tem o seu contexto e é difícil para Dedéu conciliar tudo sim, tá? Principalmente no começo de carreira. Vocês vão fazer faculdade, aí depois vocês vão começar a trabalhar, e aí se você trabalha presencial, tem um transporte público, tem um monte de coisa. Eu ia para o estágio cedo da manhã, então acordava cedão, pegava BRT, metrô, chegava no estágio. Saía do estágio, eu ia para academia, da academia eu ia para a faculdade. Da faculdade eu saía 10, 11 horas da noite para estar no meu estágio, para pegar o BRT 6, 6 e meia da manhã de novo. E é isso, assim. E acho que faz parte, é o momento de vocês realmente se dedicarem, se esforçarem para vocês escolherem os frutos ali na frente. Então,
recentemente, ontem mesmo, eu estava participando de um podcast falando sobre essencialismo, sobre vocês terem mais foco, sobre a gente conseguir se dedicar às coisas que a gente admira e tal, mas nem sempre, no começo da carreira, a gente consegue ser essencialista de fazer só o que a gente quer. A gente vai abrir mão de muitas coisas, a gente vai ter que se esforçar bastante. Então, eu estou olhando a expectativa aqui para vocês real, sem eufemismo, algo do tipo. Que é isso, acho que faz parte do processo de vocês de crescimento e aproveitarem ao máximo esse conteúdo lindo, maravilhoso que a Mira e a Caruna trouxeram aqui. Vamos para perguntas. Fez sentido o que eu falei? Coloquem nos comentários para eu entender se eu estou falando banana. Vamos lá. Mandinha, taca ali. Quem é a primeira? Legal. Quem quer responder? Caruna ou Mira? Como fazer networking fazendo EAD? Vocês sabem essa? Posso comentar um pouquinho. Gente, para pensar. O que foi esses 2 anos agora, né? 20 e 21. Tudo foi à distância. E a gente aprendeu que esse veículo maravilhoso que é o computador é uma ferramenta poderosa de networking. Então, vocês têm os grupos de discussão, você tem o grupo da faculdade, você pode, a partir de uma aula que você achou interessante, entrar em contato com o professor, você pode fazer a mentoria, você pode pedir feedback. A gente está falando de autoconhecimento aqui também, então convido vocês, peçam feedback. E a educação à distância, o conceito de à distância hoje, ele está muito mais na cabeça e no coração da gente do que necessariamente na prática. Para pensar, gente, quem é que não está se sentindo pertinho de mim aqui agora? Eu estou sentada aqui no Rio de Janeiro, mas está todo mundo pertinho. Eu estou sentindo vocês pertinho. E é isso que a gente tem que quebrar, são essas ideias que a gente tem que quebrar para a gente conseguir dar o próximo passo. Se você acha que você está no ensino à distância e isso não vai permitir que você faça networking, não vai. Você está no ensino à distância e você aproveita a aula para poder entender quem é aquela turma, qual é o nível de troca, pegar o conteúdo, fazer contato com o professor, né? Ver quais são os grupos que estão relacionados com aquela discussão que você está interessado, networking está feito. Você cria a tua página no LinkedIn e começa a seguir, curtir, convidar, networking em ação. Não tem desculpa. Eu vou complementar com uma questão que essa questão do mundo virtual fez com que várias pessoas acabassem fazendo lives assim, né? E você consegue participar dessas lives, você consegue fazer perguntas, você consegue seguindo essas pessoas, você consegue interagindo. Então, essa distância que existia antes, ela diminuiu. Então, eu acho que essa questão, complementando mesmo e né, confirmando aí o que a Mira falou, assim, ficou mais fácil no mundo virtual, né? Então, eu acho que não tenham vergonha, pessoal. Eu acho que aquela questão do manda uma mensagem, participa de uma live, né, adiciona as pessoas, vai interagindo nos comentários. Networking é interação, né? Você conhecer pessoas. Então, e o bom é que você tá virtual. Então, essa questão da vergonha, ela até fica um pouco mais. Você não precisa se sentir tão tímido, né? Indo ao vivo com a pessoa, até facilita um pouco. Então, eu acho que é isso. Tira um pouco essa timidez, essa vergonha, fala online com as pessoas, né? Às vezes elas respondem, tá? Isso, e você vai realmente começando um networking e um relacionamento com essa pessoa, né? Profissional, enfim, que pode te ajudar aí no futuro. Legal demais. O que eu acho? Assim, claro, aproveitem ao máximo os fóruns e os encontros que vocês têm com a galera que é remota mesmo. Então, tem sempre fórum dentro do EAD, tem sempre perguntas que vocês podem questionar, vocês conseguem trocar com o professor sim, conseguem tentar marcar uma reunião. Vocês conseguem marcar uma reunião, conseguem fazer alguma coisa do tipo. Então, assim, não fiquem presos a isso, porque eu assisto só a aula. Não, muito pelo contrário, aí eu vou além, que a gente falou de o além. Eu tenho certeza que deve ter algum evento na sua cidade sobre coisas que te interessam. Né? Então, assim, eu aprendi muito na época pré-pandemia indo a Meetups, que existe o aplicativo Meetup, eu usava muito esse aplicativo, que eram pessoas que se reuniam para discutir sobre algum tema. E eu ia em vários. Então, quando você faz o EAD, eu entendo que você
quer e precisa dessa flexibilidade, ou do um ou outro. E você tem flexibilidade, então pode ser que o evento seja 7 horas da noite, e você depois vai conseguir assistir sua aula antes, depois e tal, e você vai conseguir ir a esse evento, participar, trocar, fazer networking. Então, pensem além, né, do que tem disponível para vocês. A Laura falou, eu faço EAD com muito orgulho. Aula pura, aula. Mas o que, Amandinha? Joga? Acham válido o treinamento de pitch para uma vaga de estágio? Ih, com certeza. Mas a Mira pode até falar bem melhor do que a gente. Fala aí, Mira, pra gente. Então, gente, é tão importante que esse ano eu decidi dedicar, além dos estudos que eu comentei com vocês, a comunicação. Eu sempre recebi feedback de que eu falava bem, você tem uma boa voz, mas eu não estava satisfeita com a minha performance nas minhas reuniões. Eu fui buscar curso de oratória. Acabei de sair de um workshop de final de semana inteiro para trabalhar storytelling. E lembra, o momento da entrevista, o momento do contato com a outra pessoa é o seu momento, é a sua performance ali. Você quer estar bem? Qual o problema de treinar? Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu fiquei no espelho do banheiro treinando o que eu ia dizer na reunião, o que eu ia dizer na apresentação do trabalho, e eu só colhi frutos positivos disso. Então, vale treinar assim, vale vocês olharem a estrutura, vale vencer um pouquinho a timidez para pedir feedback. A gente tem medo do feedback, mas ele ajuda bastante a concentrar a energia da gente no que ainda precisa ser melhorado. Então, sendo bem direta na resposta, vale treinar o pitch. Aula. Não tenho nenhuma sombra de dúvidas assim. E eu fazia isso muito, e acho que vocês têm que se expor mesmo, porque no começo vai ser meio ruim, depois vai ser menos pior, porque a primeira é difícil, a quinta é menos difícil que a primeira, a 10ª é menos difícil que a quinta, e por aí vai. E aí, quer ver como é que eu treinava a minha apresentação? Todos os trabalhos da faculdade, eu falava pro meu grupo de trabalho assim, eu apresento. Podia estar tremendo por dentro, podia estar com a perninha bamba, cansei de apresentar com a perninha bamba, mas eu tomei uma decisão que, eu quero me desenvolver. Me responda aqui, todo mundo conhece todos os grupos de 5, de 10, uma pessoa, assim, às vezes sobra para a pessoa apresentar. Porque você não vai ter tempo de fazer, então você apresenta. Eu não, eu já me posicionava logo, eu apresento. Porque não tem nem competitividade. Porque as pessoas não querem falar. Então, eu já me posicionava, a pergunta do Rodrigo, e eu já ia lá para ir mesmo. E assim, e quanto mais eu estudava sobre o trabalho, mais seguro eu me sentia, mais tranquilo de falar era ali. Então, vou mandar essa para Karuna. Karuna, o que você acha? O que fazer também quando você tem pânico? Pânico é uma palavra forte. Rodrigo, tá muito forte isso. Não, mas eu vou falar o que eu fiz antes de entrar aqui, tá? Respirei fundo. O que eu fiz? Eu acho que assim, a primeira coisa é se preparar, tá? Quando você vai para uma prova e você não estudou, você fica desesperado. Quando você vem para uma live, quando você vai falar em público, se prepara. A gente recebeu as perguntas, eu falei, tá bom, o que eu quero contribuir para isso? Eu posso falar 1 milhão de coisas. Quais são as 3 coisas que eu acho que vão ajudar? Enfim, aí eu penso, eu acho que a preparação pré te ajuda muito, porque aí você chega lá com confiança, tá? E aí, na hora, mesmo você se preparando, mesmo você tendo feito, né, ter feito sua lição de casa, deu aquele desespero, fecha os olhos, respira fundo e pensa, você tá lá por uma razão, tá? É para você tá lá. Brilha, tenta, sabe? E eu acho que... E assim, eu falo isso sendo da área de comunicação e de marketing, então essa questão do curso de oratória fez parte do meu, né? Foi um dos primeiros cursos que eu fiz na faculdade. Então, assim, eu sei que eu tenho, um treinamento para isso, né? Eu
estudei isso desde o início, né, nessa carreira de, não precisamos revelar quantos anos, mas muitos, eu fui trabalhando ao longo do tempo. Então, eu sei que eu venho de uma posição, tá, mas para ela é fácil, porque ela trabalha com comunicação. Mas eu acho que, assim, para qualquer área, eu acho que a preparação pré, ela faz uma diferença, para você ter essa confiança, sabe? Isso pode amenizar um pouco essa questão do pânico naquele momento, tá? Legal. Legal demais. Mas o que, Amandinha? Dali? A gente tem quanto tempo? Tá, 7 aqui. André Caleb. Estou fazendo intercâmbio e me sinto mais perdido do que nunca. Amo essa experiência, mas à medida que conheço mais áreas, mais fica difícil de focar num projeto de carreira concreto. O que fazer? Pergunta é boa. Manda. Quer ir, Mira? Quer começar? Manda aí. Posso começar. Primeiro, assim, que legal que você está vivendo as experiências. E elas estão provocando um turbilhão de coisas na tua cabeça, no teu coração, e estão ampliando a tua possibilidade de escolher. Então, a gente se sente muito perdido e às vezes a gente se sente amaldiçoado porque está perdido, porque está em pânico. Mas, em geral, a gente está vivendo uma situação, uma experiência suficientemente diversa para agregar. A primeira pergunta é, o que o intercâmbio está te ensinando? O que você está sentindo? O que você pensa a respeito? A segunda pergunta é, o que você aprende a fazer com isso? E como isso interfere no que você já decidiu aí, que é a sua carreira na sua formação. O grande medo que a gente tem, André, é de uma experiência ser tão boa que ela vai sendo contrária, vai se tornando contrária àquilo que a gente está fazendo primariamente. Então, você pode estar fazendo um intercâmbio, está ligado a uma faculdade, de repente essa faculdade já não está te interessando mais, porque o intercâmbio está trazendo uma abertura de consciência dos teus horizontes. Respira. Respira, porque você tem direito a isso. Reconheça-se com direito a isso. Mas vai explorando. E o que eu posso fazer com isso? E o que eu posso fazer com isso? Agora, uma coisa super importante que talvez eu tenha demorado na minha carreira. Pede ajuda. Senta com um profissional, senta com alguém que seja da sua confiança, começa a trocar. Em geral, eu vou dizer para vocês, senta com um profissional, porque é alguém que vai escutar com um pouco menos de viés. E que tem o propósito fiel de te ajudar. Tá? Não vai sozinho na jornada, não. A gente está num mundo em que o isolamento reforçou o lugar de estar sozinho. Não precisa ser assim, não. Pede ajuda, tá? Mas viva, respire, né? Agradeça pelas oportunidades. Aula, Mira. Vamos para a última pergunta. E aí, a gente vai botar aqui a questão da certificação. A gente vai botar tanto o QR Code na tela, quanto o link para quem estiver pelo celular. Então, a gente fiquem atentos ao chat aí. E também em relação ao sorteio, tá bem? Karuna, o que vocês procuram? Essa vai ser para as duas, tá? Também. O que vocês procuram em um candidato? O que chama mais atenção para vocês? E escolher é esse. Pergunta da Larissa. Boa. Tá, assim, eu acho que quando a gente decide uma vaga, né, tem coisas que, obviamente, são obrigatórias para aquela vaga, né? Que a gente precisa que aquilo seja preenchido, né? E assim, eu acho que o que eu procuro, obviamente, que atenda, né, a parte técnica, né, que tenha as habilidades técnicas necessárias, mas eu acho que a parte dos soft skills cada vez mais faz uma diferença. E o que são esses soft skills? São as habilidades comportamentais, né? Ainda mais aqui no LinkedIn, assim, é uma empresa enorme, né? Para você conseguir né, você precisa ir além da sua área para você conseguir, de fato, fazer o seu trabalho, né? Então, acho que essa questão da comunicação, dessa visão sistêmica, né, de você entender como as coisas operam dentro da empresa, saber com quem falar, como falar, enfim, ajudam muito. Mas eu acho que tem uma coisa que vale a pena só falar rapidamente, e aí eu passo para a Miri, eu sei que o tempo está acabando, é que, assim, tem um movimento que ainda está meio tímido no Brasil, que está acontecendo nos Estados Unidos, que está, com certeza, a gente vai ver um pouco mais ao longo do tempo, que é a questão da contratação com base em habilidades.
tá? Isso significa que os recrutadores eles vão contratar cada vez mais pelo match das habilidades ao invés do diploma ou formação de fato, tá? Isso é importante para vocês ao longo da carreira, tá? Isso vai acontecer mais para frente também. A mira mudou de área, enfim, isso pode acontecer com vocês também, né? E eu acho que o que vai chamar mais atenção é, de fato, essas habilidades, né? Então, quando você vê uma vaga que você acha legal, entende como é que você está conectando esses pontos, tá? Você tem alguma história para contar sobre aquela habilidade que está sendo pedida? Né? Eu acho que esse tipo de coisa te ajuda a se preparar para essa vaga, né? Para se preparar para se candidatar a isso. Acho que é isso. O match é importante, obviamente, e ver se você tem esse match. Se você não tem esse match, você percebe que tem essas habilidades que estão recorrentes nas vagas que você está querendo aplicar, mas você não sente que você está capacitado, vai atrás, se capacite, faça um curso, né? Preencha essa lacuna. Aula. Mira. Então, pessoal, a fala a Carol ela é completa nesse sentido, né? Corro o risco de filosofar um pouco aqui, mas eu busco a verdade de vocês. Eu tenho no meu time, para aqueles que acham que recrutamento é para psicólogo ou administrador, eu tenho engenheiro, uma pessoa formada em letras, eu tenho gente formada em relações internacionais, eu tive uma nutricionista no meu time. São carreiras bem diferentes, mas todos tinham as habilidades que eu procurava. Se comunicavam bem, tinham interesse em pesquisar, em achar. Quem quer trabalhar com recrutamento tem que querer achar a pessoa certa, em ter essas discussões olhando um contexto maior da empresa. Então, é muito nesse sentido. Vocês vão descobrir, quando vocês veem a descrição da posição, que tem, sim, alguns atributos técnicos que vocês vão precisar, em algum ponto, estar em contato com eles, né? Quer ver um simples aqui? O inglês. Tem áreas que a gente não consegue abrir. Eu tenho um time misto nesse sentido. Eu tenho uma parte da galera que trabalha comigo que fala inglês, outra parte que não fala inglês. E isso, obviamente, vai, né, me fazendo selecionar aqui que oportunidade vai para quem. Num contexto global, para as pessoas que falam inglês. Num contexto mais local de Brasil, para quem não fala inglês. E sempre incentivando. Mas você tem que trazer isso para mim. Tem que trazer a vontade de aprender, tem que trazer aquilo que te identifica. Você tem que trazer a sua verdade. Aula demais. Galera, antes de eu liberar aqui o QR Code e tal, eu quero agradecer a Karuna e a Mira por estarem aqui com a gente. Tenho certeza que foi super rico. Tô vendo os comentários de vocês, os feedbacks, a galera que tá botando. Eu quero saber, Mira, já tá na tela, para as pessoas que querem te acompanhar mais, saber mais sobre a Mira, acompanhar seu conteúdo, fala pra gente o seu LinkedIn, como é que a galera consegue te achar. E aí, depois a Karuna também. E super obrigado, Mira. Vocês são incríveis. Não tem pra onde, não tem jeito. Eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Esse é um momento de interação, de aprendizado. Também cheguei aqui com as borboletas no estômago, com nervoso aqui no peito, que eu achei que eu não ia falar a primeira frase da apresentação. Eu queria agradecer a organização do evento, eu queria parabenizar eventos como esse. Eles trazem para um lugar bastante democrático, né, essas trocas e o networking. LinkedIn Mira.Noronha, então vocês vão achar fácil lá. Mas, Mira, se eu fizer um convite para você, você vai me adicionar? Tenta. Vamos lá. Experimenta. Entra lá e a gente continua conversando, tá? Bom demais. E você, Karuna? Assim, também, muito agradecer. Pessoal, vocês me deram uma oportunidade de me capacitar. Obrigada. Adorei mesmo estar aqui com vocês e espero mesmo que o que eu falei, enfim, contribuiu com alguma coisa. E sim, me sigam no LinkedIn. Eu sou Karuna Daswani Lopes. Mas e eu vou fazer um post agora no final. Eu tenho vários materiais que eu acho legal vocês baixarem, lerem também. Alguns desses estudos que eu comentei, a questão de usar LinkedIn, para vocês pegarem o Premium também. Momento merchan, né? Desculpa, nem estava assim previsto isso. Manda brasa, manda brasa.
Mas, enfim, Caruna Dasvani Lopes, eu vou colocar lá. E, de verdade, Diego, organização, obrigada. Foi super organizado, foi muito bacana. Eu fiquei muito, muito feliz de estar aqui. E boa sorte para todos vocês, pessoal, nesse momento aí de transição de vida. Vai dar tudo certo. Super obrigado, Caruna e Mira. Gente, seguinte, só para vocês saberem, a gente vai almoçar agora e 1h a gente tem papo com 2 Gabis. A Gabi da Nubank e a Gabi da Disney, tá? E a gente vai se aprofundar mais em soft skills, né? Tô correto? Tô correto. Soft skills, as habilidades comportamentais, o que vocês precisam ter, desenvolver e aproveitar isso ao máximo como estudante. Vamos de QR Code? Então, vocês vão ter aqui tanto a questão dos certificados para vocês pegarem, tá? Esse certificado, a gente vai coletar tudo ao longo do dia e a gente vai liberar certificado por papo, tá bem? E o sorteio, vocês vão preencher, vocês vão falar a frasezinha de efeito e vamos selecionar hoje mesmo. E na última palestra a gente vai dar o resultado final, tá bem? Ah, tá. A Babi tá falando aqui que no dia 18 a gente vai ter um outro evento, caso vocês queiram participar, vai ser incrível também. Mencionando agora vai ser sobre o dia do estagiário, tá? Mas aí vocês vão receber também as informações, depois a gente manda por e-mail tudo redondinho, também vai ser um evento incrível, tá? Taca ali pau aí. Gente, obrigado, bom almoço para vocês, vejo vocês 1h. Vai aparecer aqui na tela tudo direitinho, então sem esquema. Obrigado, Ira, obrigado, Caruna. Obrigada. Afinal, esse currículo pode te abrir milhares de portas ou simplesmente a inteligência artificial, o computador não vai nem tocar naquele teu currículo, vai olhar tão rápido assim, não, descartado. Nesse vídeo aqui, a gente preparou um conteúdo maravilhoso, porque você vai receber um currículo no final, um currículo completinho, que eu vou montar ele aqui na tua frente, tá? Eu vou terminar, vou te mostrar como baixa, vou te mostrar tudo como funciona, usando o maravilhoso Canva, tá? O Canva, independente do seu curso, da sua faculdade, é uma plataforma que funciona gratuitamente, tá? Serve para currículo, para apresentação, para postagem, para um monte de coisa. Então, eu recomendo fortemente que você aprenda um pouco mais sobre ela. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like maroto para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para você. Você vai criar sua conta, tá? E eu tô usando um perfil gratuito, tá? Pra você não falar que eu tô miguelando. Então vamos lá, entrei no Canva e eu vou pesquisar currículo. O que aparece? Vamos lá, pesquisar. Aparecem 5.851 templates de currículo para você poder utilizar, tá? Então, olha isso aqui, com foto, sem foto, criativo, não criativo, formal, informal. Sim, uma penca, tá? De currículo maravilhoso. Eu peguei um pago e eu mudei a estrutura dele para não deixar como não pago e você consiga utilizar. E o currículo é esse aqui, do Cláudio Riviera, tá? Claudinho Riviera. Então aqui é um currículo completo para você. Eu vou te mostrar passo a passo como você pode criar um parecido. Botei uma fotinha aqui. Diego, como é que coloca a foto? Sem mistério. Você vai ver aqui, ó, templates, elementos, upload. No upload, você faz um upload de uma foto, tá? Então você vem, escolhe aqui uma foto do teu perfil e daquela foto vai aparecer aqui, por exemplo. Isso aqui não é uma foto de perfil, não faça isso, mas só vou te dar um exemplo aqui como é que coloca. Vou pegar essa foto aqui e vou colocar aqui dentro, tá vendo? Dando 2 cliques, eu consigo ainda mexer, eu consigo abrir a foto e tal, dar o famoso zoom. Beleza? Então é só um exemplo para você visualizar. Então aqui, uma super foto para você ver, por exemplo, de como está fundo escuro, deixar isso aqui mesmo. Ponto-chave, o teu endereço, não precisa ser nada complexo. Então aqui tem um CEP, tem o nome da rua, Curitiba, Paraná. Um exemplo, tá? O seu e-mail, com certeza, o seu LinkedIn é um ponto-chave bem relevante, porque todas as empresas olham para o LinkedIn, tá? Então aqui eu 2 cliques, eu posso escrever o que eu quiser. Sem mistério, tá? Habilidades, então eu botei aqui sempre com foco em falar se é avançado, intermediário ou não. Idioma, botei inglês intermediário, tá? É importante você colocar aqui, inglês é a língua mais pedida nos processos seletivos, só que tem várias outras empresas que não têm pedido, tá? Inclusive a gente roda várias vagas da academia
aniversário que não tem. Para eu criar esse currículo aqui, eu peguei os templates e peguei os principais super tags da U que passaram. Então eu olhei e tentei buscar um padrão de super estagiários que passaram nos processos seletivos da U. O que significa isso? São candidatos como você que passaram pelo processo da Academia do Universitário e se tornaram super tags, tá? Então o objetivo, estágio marketing digital, eu sugiro que você sempre personalize o seu currículo de acordo com a vaga que você está se candidatando, se você quiser realmente aumentar as suas chances de passar. Perfil pessoal, então aqui um resuminho, então é legal você pegar isso como exemplo para facilitar na criação do seu, tá? Então eu já deixei aqui um template, experiência de trabalho, que o nome é uma empresa júnior e sempre do mais recente para o mais antigo, do mais recente para o mais antigo. Exemplo, vice-presidente, conduzir a coordenação de projetos no dia a dia, planejamento e implementação em várias equipes, cria documentos de aplicação funcional e técnica. Aqui é um exemplo, tá? E também consultor de marketing. E olha o linguajar que eu usei nesse consultor de marketing, só para te dar um exemplo. Responsável pelas campanhas B2B em Google Ads. Botei, então, Google Ads. Social Media da marca empregadora. É responsável pelos KPIs da área de marketing B2B2C. Termine siglas técnicas que mostram que você estudou, que você entendeu mais sobre o conceito de marketing, de vendas e tal, tá? Só trazendo aqui uma perspectiva de fazer um link e mostrar que, de fato, você entende sobre a área, que você não é nenhuma pessoa perdida. O que é mais importante do histórico acadêmico, Diego? A sua previsão de formação. Então, formação prevista para julho de 2024. Por que isso, Diego? Porque as empresas, elas procuram estagiários que consigam ficar na empresa pelo menos um ano e 6 meses, até 2 anos, que é o máximo do contrato de estágio. Inclusive, vou deixar um card aqui para você poder visitar. Os workshops, você não precisa botar o nome da escola que você fez, né, daquele curso, mas se quiser, se você achar que é atrativo, porque tem várias escolas bem legais por aí, que você sabe que chamam a atenção, que a galera do LinkedIn se amarra. Diego, como eu faço para baixar? Clica aqui em compartilhar, baixar. Você vem aqui, ó, PDF para impressão e baixar. Qual é o bizu? Colocar o seu nome. Então, Cláudio Riviera, nome e sobrenome, né? Bota aqui currículo 2022, download, check, está o seu currículo brilhando, maravilhoso. Voa, cara, voa! Próximo! Diego, me dá mais um bizu, pelo amor de Deus. PDFscape. O que é isso, PDFscape? Fazer você linkar, botar link no teu currículo, é isso. Vem aqui, vamos upar, vem aqui, vamos comigo aqui, rápido. Tá na mão, apareceu meu PDF aqui, no PDFscape também que é gratuito. Vamos lá, eu vou linkar o quê? Linkar o quê? Isso aqui, ó. Eu quero linkar o meu LinkedIn. Eu quero que a pessoa clique e vá pro meu LinkedIn. E outra, você pode botar o seu e-mail também, tá? Vou aqui, sem mistério. URL, ok. Então essa parte que você está vendo aqui virou um link, tá? Vou te dar só esse exemplo básico. Então vem aqui, eu vou salvar. Nisso que eu salvo, vai ficar em um aqui. Vou botar aqui, ó, um teste para você ver. Vou fazer o download, beleza? E eu acabei de baixar o seu novo PDF. E aí agora, do nada, aqui a setinha do nada foi pra mãozinha, porque se eu clicar aqui, abre o LinkedIn. Espero que de fato esse vídeo contribua para você criar um currículo bom, um currículo que te ajude a conseguir a tua tão sonhada vaga de estágio. Eu aprendi, isso aqui funciona para qualquer pessoa, tá? Mas pegue os bizus, esses detalhes que eu falei, porque é isso que vai fazer a diferença. Tamo junto, é só começo e eu te vejo.